É uma fonte inesgotável de sabedoria. Eu estou falando da Bíblia de um lado, estou falando da ciência do outro lado. Eu estou com o psiquiatra Gerson Pereira, doutor Gerson, que vai dar informações, que vai colocar um pouco do seu conhecimento sobre essa junção Bíblia e ciência. É possível? Será que elas se fundem de alguma forma? Doutor, eu quero começar fazendo a pergunta básica: como definir ciência e Bíblia? Muito bem, Osés. A Bíblia é um livro cuja primeira parte está escrita há 3.500 anos. E a ciência, desde que o homem se entendeu, ele vai atrás dela. Então, são duas fontes de conhecimento que trabalham com métodos diferentes. A diferença principal é que a Bíblia é definitiva, é estática. A ciência é dinâmica. Então, é preciso que você observe os fatos relatados num documento que não muda e considerar, no segundo documento, a ciência, as mudanças que vão acontecendo à medida que o conhecimento desenvolve. Eu queria que o senhor fizesse uma colocação assim, da ciência, Bíblia e a vida. É possível interligar essas três coisas? Eu gostei da forma da sua pergunta, porque o objeto da Bíblia e da ciência é definitivamente a vida. Quando você começa a ler a Bíblia, e você continuando até o final dela, você percebe que a Bíblia foi dita ou foi ditada com o objetivo de mostrar como a vida surgiu, como a vida é preservada e qual é o futuro da vida. Por outro lado, a ciência não cuida de outra coisa. A ciência, seja ela ciência biológica ou ciências sociais, o objetivo é a vida. Por quê? Todas as ciências biológicas ou sociais têm como alvo o homem. A Bíblia também foi feita por e para homem. Por muito tempo se acreditou que a ciência ela tinha uma separação da Bíblia, né? Ou separação de Deus, e nada se provava. Então, pelo que o senhor está colocando, é possível entender bem que as coisas foram feitas juntas ali, com um pensamento em comum, então. Eu entendo que esta condição, ela prevalece. Aliás, é o objetivo dessa conversa nossa, é tirar essa dúvida. Onde é que está a dúvida? Existe uma palavra muito ruim, mas é real. O tal do charlatanismo. Existe o charlatanismo na ciência e existe o charlatanismo na interpretação bíblica ou na teologia, para ficar um termo mais claro. Qual é o problema? O problema é que você ouve muita gente falar em nome da Bíblia, coisa que não está na Bíblia. Crendices, dogmas, coisas que não estão na Bíblia. A ciência é a mesma coisa. Tem muita gente defendendo coisa em nome da ciência que a ciência não diz. Entende-se por ciência o conhecimento que possa passar por uma prova, ou seja, o empírico. Se você me diz que H2O é água, ou que água é H2O, você precisa me mostrar que separando oxigênio de hidrogênio desfaz a água e vice-versa. Se você associar um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênios, você vai ter água. Então você tem que me provar isso. A mesma coisa é na teologia. Nós queremos trabalhar com teologia, como está na Bíblia, e ciência empírica.
o que se pode provar. Então, eu separei uma pergunta aqui que é o seguinte: é possível entender a criação como descrita pela Bíblia em termos da ciência? É possível fazer isso? Então, sua pergunta enseja eu dizer o seguinte: nós não vamos ensinar a Deus como é que Ele deve fazer. Nunca. Mas Ele, pelo que fez, nós podemos... por exemplo, na Semana da Criação, que aliás eu acho que a gente deve começar por aí, a Semana da Criação, Oséias, não há varinha mágica, não há fada, não há mago. Tudo pode ser, repito, não vou ensinar a Deus como fazer, mas tudo pode ser compreendido cientificamente. Nós vamos ter oportunidade de falar isso, e nós vamos ver que não precisa nada mais do que ciência. Daí que a Bíblia diz e a ciência interpreta.